que ensinou, eu trouxe tudo isso e acabou despertando o que a gente faz hoje. Então, eu agradeço demais o professor Álvaro por estar aqui sexta-noite. Ele é muito ocupado, ele deu esse horário para a gente e vamos aproveitar porque é um privilégio muito grande. Obrigado, professor. Bom, eu que agradeço a você, a Raquel, o Daniel, né, Maria Clara, todo o pessoal aí da Liga, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Eu me sinto mais jovem falando com vocês. É um desafio, né? Falar para um grupo heterogêneo, né? Alunos de vários anos. Mas eu acho que isso aí, o ser humano é um bichinho que nasce sem manual, né? A gente não tem um manual de lidar com ele, né? E os tempos vão mudando também, né? Então, é sempre um desafio. Eu acho que uma coisa que a Cochrane faz pouco, que a gente faz bastante, mas não o suficiente aqui, é criar cultura da tomada de decisão baseada em evidências. Isso vale para tudo, né? Já dei esse tipo de assunto para a Fábrica Nacional de Vagões em Cruzeiro, que é a maior fábrica do Brasil. Antes disso, eu passei com o diretor pelo chão da fábrica durante umas 2 horas e meia, que é muito grande. E depois que eu dei a aula, que eu achei que fosse ser expulso os engenheiros, né, falando como é que se toma decisões, ele falou, não, eu queria me desculpar com vocês, porque faz 30 anos que a gente trabalha aqui, nunca usamos esses métodos para trocar de metodologia entre uma produção e outra, entre um equipamento e outro, entre um treinamento e outro. Então, isso se aplica, né, ao direito, se aplica às outras áreas, a todo mundo, de forma que criar cultura é muito importante. Então, como eu falei para Maria Clara, eu vou falar um pouco de conceitos, que é assim que eu aprendo, então essa é a minha maneira de ensinar. Tem que juntar o A, o B, formar o BA, e assim, depois eu vou. Mas 40 minutos, então, e depois vocês perguntam tudo que vocês quiserem, tá bom? Eu respondo o que eu souber, obviamente. Então, eu vou pedir para o Davi, que está aqui conosco, que ele que preparou, enquanto eu atendia 32 reuniões hoje, ele montou os slides que eu pedi para ele lá. Então, vamos lá. Então, a medicina baseada em evidências, né? Evidências do inglês quer dizer prova, e eu aproveitei o nome que a Raquel colocou na liga para me autoelogiar aqui, Liga de Medicina Baseada em Evidências, professor Álvaro Atala, acho que ele tem esse nome ainda. Eu sou professor da escola, eu sou nefrologista, né, e dei aula há 25 anos aí de propedêutica, de semiologia, de clínica médica, e depois, nos últimos 20 anos, eu estou aí com o pessoal da emergência, na urgência, né, com esse curso de pós-graduação nessa área e tentando passar essa mensagem aí para o país. O próximo, por favor. Deixa eu só tirar aqui. Isso, pronto. Então, o que é saúde baseada em evidências? Que a gente levou isso para a saúde, porque medicina é uma área muito restrita, porque se aplica a tudo, né? Fisioterapia, até direito baseado em evidências, né? E é o elo entre a melhor ciência disponível, ali onde você está, e a melhor prática possível, né? Porque você pode ter uma prática ideal, mas não tem o recurso no momento onde você esteja, né? E eu entendo medicina baseada em evidências como uma ferramenta de redução das incertezas. Você saber o que tem eficiência, o que tem eficácia, né, se funciona em condições ideais, efetividade, mundo real, e eficiência e segurança. E em busca disso que nós queremos, né, passar para os nossos pacientes, dos mais próximos aos mais desconhecidos, né? Essa é a ética do processo, para não negligenciar e não provocar malefício para o paciente. Próximo, por favor. Então, essa história é muito antiga e começou com René Descartes, né? Em 1750, um pouco antes, né? Ele criou a ciência moderna, né? Ele era filósofo, né? E
criou essas relações, os grafos, o X, o Y, tudo isso aí, essas correlações, é tudo da matemática dele. Ele fazia isso e morria de medo de contrariar a igreja. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Então ele tinha medo de contrariar a igreja, que ele era muito católico, né? Mas aí ele tinha 50 anos, 50 e poucos anos, ele foi dar aula na Suécia, um frio de menos 30 graus, pegou uma pneumonia, chamaram o médico e o médico quis sangrá-lo, né, para tratar a pneumonia. Ele falou, baseado em que evidências, né? Expulsou o médico. Bom, o fato é que ele piorou e o médico foi lá, sangrou ele até morrer. Então, ele foi também um dos predecessores e uma das vítimas da ignorância da época dele. Mas em 1753, influenciado pelo Descartes, o James Lind, que era médico da Marinha Inglesa, viu que 50% das tripulações faleciam durante as viagens, né? Então, ele fez o que nós fazemos hoje na Cochrane, que a Raquel faz, né? Fez uma revisão do assunto, tratamento do escorbuto, e verificou que uns tratavam com azeite, vinagre, suco de lima, limão. Aí ele teve a inteligência de fazer um placebo, que era água do mar, comparou tudo isso em pacientes, 5 ou 6 pacientes cada grupo, e viu que suco de lima e limão curava escorbuto. Isso mudou a história do Brasil, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? Foi graças a esse conhecimento que Dom João VI chegou vivo aqui no Brasil e trouxe 12 mil pessoas e não morreu nenhuma no caminho. Todas foram tratadas com sucos, frutas cítricas durante a viagem. Então, a gente poderia passar aqui uma semana falando só dos impactos da medicina baseada em evidências na saúde humana e na história humana. E o Dom João VI fugiu, né? Sem saber que o Napoleão estava chegando com o exército desfigurado, faminto, em trapos, mas o Brasil ganhou com isso, porque o Brasil começou em 1808, quando ele chegou aqui. Próximo. Então, o que é a medicina baseada em evidência? É uma luta, é um conflito, né, entre a razão e a emoção, e a fantasia. Não é? Então, a razão é medida, né? E a fantasia, a emoção, sofre uma série de vieses, né? De fatores confundidores. Então, esse Rush, em 1794, eu achei essa referência em 2 publicações na época, ele dizia sobre sangria que ele fazia para a febre amarela, que está aí ainda a doença, né? Nunca antes eu experimentei tamanha essa sublime satisfação como eu sinto agora contemplando o sucesso dos meus tratamentos. Graças a Deus, de uma centena de pacientes que eu visitei ou prescrevi hoje, eu não perdi nenhum. Veja, sublime, satisfação, põe Deus no meio, cheio de fantasias e também de interesse, porque ele tratou 100 pacientes num dia. E o desfecho aqui era não morrer naquele dia. O desfechinho sem vergonha, né? Deu um remédio para o meu paciente com Covid e nenhum morreu essa semana, né? Como eles morrem 21 dias, 30 dias, tem o mesmo padrão da medicina de 1794, né? Quem se baseia nisso, está cheio de gente apresentando isso por aí. Próximo, por favor. Então, o equipamento para o tratamento, né, em medicina é bastante agressivo. A gente tem que usar a inteligência aliada à delicadeza que o paciente merece, né? Senão, isso aqui, eu vejo, eles usavam esses bisturi para sangrar, para tirar os miasmas circulantes dos pacientes, né? E funcionava o fígado com essas lancetas. Veja que o bisturi era sujo e enferrujado. E o médico tinha o avental bem sujo, porque a sujeira significava experiência, era o mais experiente, né? Então, tudo isso não tinha base em evidências e levou a muito sofrimento, né? Então, eu não vi ninguém ainda receitar sangria para Covid, mas tem gente receitando sangria ainda hoje para artrite, para lesão de joelho, assim por diante, né?
Próximo. Então, a pergunta que vocês vão ter que responder até o fim da vida, né, é se essa conduta que estão te oferecendo, ou que está disponível, ou que você está pensando nela, trará mais benefícios do que malefícios para o seu paciente. E não só para o seu paciente, veja o caso do Covid, né? Para o seu hospital, para o seu estado, para o seu país, para o seu planeta. Tá certo? Essas evidências são importantes para todos. Então, é isso que essa é a direção da nossa nau, né? Como a gente sabe, não há bons ventos para naus sem rumo, né? Então, o rumo é ver se traz mais benefício do que malefício para os pacientes, baseados em provas, em evidências. Esse é o papel da medicina baseada em evidência. Próximo. Bom, e foi só, veja, o Lindt de 1753, 1948, 100 anos depois, é que surgiu o primeiro ensaio clínico adequado, né, para testar a streptomicina para o tratamento da tuberculose, que causava muita dor, ainda causa, é uma doença que ainda mata muita gente, e naquela época matava muitos artistas, os boêmios, os poetas, como a AIDS, né, que foi outra na década de 80, que nós vivenciamos, inclusive esse mesmo processo, o ser humano se repete, né? A história se repete. Então, eles receberam a streptomicina, fizeram um planejamento adequado. Para vocês terem ideia, quando eu fiz pós-graduação, a gente não escrevia protocolos, projetos, envelopes selados, quer dizer, randomizados, criaram ali a randomização, as avaliações cegas dos raios-x para saber se os pacientes melhoravam ou não com a streptomicina, comparado com tratamento conservador, que era repouso no leito, e ainda o raio-x era visto por 2 radiologistas independentes e por um clínico. Veja, está tudo aí, né? Randomização, cegamento, né? 3 médicos concordando, né? Para definir o desfecho. A ferramenta, a maneira como você define o desfecho é fundamental. E um dos desfechos aí que é fundamental, eles não puseram, era estar vivo, né? Reduzir mortalidade, né? Mas quando eles analisaram os dados, 90 em cada grupo, morreram 30 no grupo de controle e 15 no grupo tratado. Concluíram que tuberculose podia ser curada, né, com streptomicina. Aí eles viram dos sobreviventes que aqueles que sobreviveram e que receberam streptomicina tinham mais surdez do que os que não receberam. Aí pensaram, meditaram, falaram, é melhor estar surdo do que morto, né? Então, concluíram que a streptomicina fazia mais bem do que mal. E o tratamento, até hoje, a streptomicina não foi desbancada totalmente. Há vários substitutos, mas ela ainda faz parte do arsenal terapêutico. Da mesma forma que até hoje nós prevenimos escorbuto e tratamos escorbuto com frutas cítricas, com vitamina C. Não é? Então, quando você obtém a evidência de maneira adequada, ela tende essa verdade a persistir por séculos. Você pode achar outras alternativas que vão ter que ser comparadas com as primeiras. Próximo. Então, a medicina pode ser dividida, assim, em 2 partes, né, do século XX, do século atual, e no século passado, né, nós tivemos o relatório Flexner, que mostrou que os cursos que tinham 4 a 6 semanas não podiam ensinar tudo que já que sabia de medicina, né, da anatomia, do Pasteur, da biologia, da microbiologia, etc., da fisiologia. Mas em 72, o Cochrane analisou criticamente o sistema de saúde inglês e acabou com o sistema. Falou, vocês estão tirando essas crianças por parto, por cesárea, que benefício tem em relação ao normal? Estão operando, arrancando os estômagos, e qual a diferença se você não fizer isso, né? Depois a gente acabou recentemente, 20 anos, 30, descobrindo que era uma bactéria que causava úlcera, e que você trata com antibiótico. Você imagina as catástrofes que foram feitas por falta de efetividade e eficiência. Esse livro dele é crucial, fundamental,
e aqui estão pessoas históricas que eu tive a honra de conviver, né? Carl White, que escreveu, viu, Raquel, que a esperança dele, ele escreveu em 87, era o Centro Cochrane do Brasil, porque ele tinha treinado as pessoas lá nos Estados Unidos, né, no Canadá, e o Richard Doll e o Richard Pito tinham nos treinados na Inglaterra. Então, isso veio para o Brasil, trouxemos essas duas coisas aí, e eu convivi, graças a Deus, com o Richard Doll e convivo com o Richard Pito até hoje. Richard Doll morreu com 25 anos, depois de fazer um estudo prospectivo coorte de 50 anos de médicos fumantes e não fumantes, e ter demonstrado todos os efeitos maléficos do cigarro e benéficos de parar de fumar. Próximo. Então, esse é o Cochrane, né? E ele, com essa frase aqui, dizendo que juntar esses dados, esses ensaios clínicos que já estavam prontos, aqui esse também dá para eu falar uns 3 dias. Inclusive, eu li 2 biografias inteiras dele. Diz o seguinte, olha, agora que nós temos vários ensaios clínicos em cada área, a gente poderia fazer isso de maneira especializada e atualizada. Essa frase gerou a Cochrane. Essa é a semente da Cochrane. Próximo. Então, qualquer coisa que forem te falar, passar para você, ali está o artigo, precisa ver se está dentro do contexto, se já não está respondido, se já não está contradito. Qualquer pergunta. Que tipo de estudo fizeram, né? Não, minha experiência, é difícil, né? Só com a experiência. Em que local? Quais critérios de inclusão e exclusão para aplicar isso, etc. Então, tem que ter um projeto de pesquisa, né? E tem que ter um conteúdo mínimo, que não cabe aqui agora, mas para ter uma estrutura. É a mesma coisa que você construir um prédio sem planejamento e sem conhecimento de física, matemática e cálculo e assim por diante. O edifício cai na sua cabeça. Aqui, na medicina, acaba caindo na cabeça dos infelizes, dos doentes que acreditam, né, os vendedores de convicções não baseadas em evidências. Próximo. Então, tudo começa, a Raquel já deve ter ensinado isso para vocês, né, com uma pergunta, né, qual é o problema? Covid. Qual a intervenção? Cloroquina ou corticoide, né? Comparado com o quê? Né, com não tratamento ou tratamento habitual, para que desfecho? E medir o desfecho, né? Então, se você pegar a Covid, olha, primeiro, pegou ou não pegou? É sintomático ou não sintomático, né? A gente sabe que 30%, 40% é assintomático e está transmitindo a doença, tá certo? Desses aí, de 100 pacientes, quantos vão para o hospital? Mais ou menos 20%, 15% a 20% vão para o hospital. Desses 20%, né, mais ou menos, né, 10% vão para a UTI, tá certo? Desses 10% que vão para a UTI, 5% vão para a respiração mecânica. Metade morre. Então, 2,5% do total acaba falecendo, né? Então, qualquer remédio para reduzir mortalidade, tem que reduzir essa mortalidade de 2,5% para 1,25%, para 1%, né? Para detectar essa diferença, assim, de percentagens pequenas, de números pequenos, se eu estudar só 100 pacientes, não dá para comparar, né? Morre 2 no grupo, 3 no outro, 4 no outro, não dá para concluir nada, tá certo? Tem que estudar da ordem de milhares, 2.000 num grupo, 2.000 no outro, 5.000 num grupo, 5.000 no outro, né? Grandes números, para ter poder de detectar pequenas diferenças que são importantíssimas, porque 1% da população do Brasil são 2 milhões. Se você deixar todos morrerem, né, morrem 2 milhões de pessoas, não morre 500 mil nem 700 mil. Então, tem que ter noção matemática dessas coisas e planejar e calcular o tamanho de amostra. Próximo. Então, para cada pergunta que eu faço, cada pico ou peco que eu faço, eu tenho um desenho adequado. Para teste diagnóstico, COVID, o FDA não pediu os dados do estudo de acurácia, né?
Então, ficaram devendo para a humanidade aí quase 6 meses de exame adequado. Até hoje, tem gente que não sabe direito o que faz, né? Se faz um RT-PA, se é IgG, se é IgM, se é IgA. Então, existe metodologia, tá, nos clássicos da medicina baseada em evidência, sensibilidade, especificidade, etc. Se é tratamento, tem que ser ensaio clínico randomizado. Qual é o desenho, companheiro, que fez você concluir que isso funciona, né? Tem que, se for sobre prognóstico, eu tenho que fazer coortes, né? O pessoal furou aí também, porque começou a tentar substituir qualidade por quantidade. Então, descreviam 90 mil casos de Covid, o que aconteceu com eles, etc. Mas você tem que ter um estudo prospectivo, e não lá no porão pegar as pastas e fazer uma revisão daquilo. Então, estudos prospectivos desenhados são muito melhores. Às vezes, 1.000 casos te dizem mais informações confiáveis que 5.000, 10.000 mal feitos e lá pegos no porão. Se a profilaxia, vacinar ou não vacinar, de novo, ensaios clínicos randomizados que foram feitos, né? Por exemplo, aqui em São Paulo foi feita a Coronavac, né? Foi estudada, e na hora de apresentar, funcionou isso, mas cadê os números, né? Se baseou numa casuística pequena, né? O pessoal tinha lá a noção que estava morrendo menos, etc. e tal. Mas ficou uma situação muito duvidosa. Tinha que ter tamanho de amostra para reduzir mortes, por exemplo, né? E fazer essa análise. Quando isso chegou na Anvisa, fizeram tudo direitinho, bonitinho, deram um show lá, né? Graças a Deus, a gente participou da estruturação do todo o Ministério, da Anvisa, etc., etc. E o Brasil é um dos países que tem as decisões baseadas em evidências de melhor qualidade do mundo. Tem essa encrenca aí do Covid, mas o resto está muito bem, vamos dizer assim, estruturado. As normas legais estão bem estruturadas. Nós temos leis para isso, tem a Constituição pede que é dever do Estado prevenir doenças, evitar malefícios, né, e fazer isso dando oportunidade de tratamento para todos e com eficiência. Então, nós temos tudo isso aqui. Para qualquer desses desenhos, eu desenho uma revisão sistemática, né, vocês vão mais para frente ter aula sobre isso, fazemos protocolos clínicos para tratar o COVID em casa, para tratar na enfermaria, para tratar no hospital, para entubar ou não, e assim por diante, né? Protocolos clínicos baseados em evidência, senão não faz sentido. E depois nós vamos ver se aplicar os protocolos mesmo, para entubar, para extubar e assim por diante, se dá ou não antibiótico junto com o corticoide, etc. Próximo. Então, essas são as coisas básicas. Depois, isso aqui vira protocolo que a própria Organização Mundial da Saúde reproduz. Nós fizemos isso durante décadas sobre hipertensão na gravidez. Próximo. Então, aqui eu coloquei aqui uma paciente. Que eu recebi no consultório, paciente inchado, isso é bom para vocês também, que para fazer metodologia e gravar, você tem que ter praticar, né? Então, eu era um ratinho, na idade de vocês, eu era um ratinho de hospital. Estava plantando na casa maternal, no hospital lá do Jabaquara, né? Um hospital particular lá, e acumulando angústia, né? Quando você se angustia, você vai estudar para responder, né? Então, isso aqui mandaram para o meu consultório, porque eu já tinha 3 anos de maternal e tinha feito tese com hipertensão na gravidez. Essa mulher estava grávida, tinha 12 de mínima, tinha proteinúria, estava inchada. Então, fiquei olhando para ela, fotografei e falei, o que eu vou fazer com a paciente? Próximo. O que eu precisava responder? Qual que é a causa dessa doença, a etiologia? Como é que ela evolui? Né? Covid é a mesma coisa. Qual é a etiologia?
Como é que ele evolui? Eu preciso ter um coorte. E o pessoal com esses dados que pegaram retrospectivamente, esqueceram de acompanhar todos, né? Inclusive todos que tiveram teste positivo. Agora nós temos aí a síndrome pós-Covid, né? Então, um coorte te ajuda a planejar enfrentar a doença. Surge uma doença nova, tem que fazer um belo do coorte para depois saber aonde intervir, como, porquê e etc. Né? Tudo isso vai ser importante, a história natural da doença. Então, a gente está vendo agora, vão surgir aí nas nossas portas de hospitais, pelo menos 3, 4 milhões de pessoas que tiveram Covid ou tiveram sem saber, mas já tem lá uma lesão vascular para o resto da vida, né? Como fazer o diagnóstico? Que as grandes revistas, na minha opinião, vacilaram, né? Os fatores de risco para o Covid acabaram vendo, tem o fator de risco de pegar a doença e tem o fator de risco de morrer também. Tudo isso tem que ser bem estudado, né? E obesidade, né? Idade, etc. E, de repente, trocou a cepa agora, trocou a variante, e estão morrendo jovens, infelizmente, também, né? Que complicações existem, né? Qual é o prognóstico de cada paciente, como é que é o tratamento, a gente está aí arrancando os cabelos para reduzir mortalidade e sofrimento, né? E como é que previne, né? Então, tudo isso aqui se aplica à hipertensão na gravidez, se aplica ao Covid. Esse é o papel dos pesquisadores e quando a gente for estudar ou fazer pesquisa. Então, uma mensagem que eu até pensei para, coisa que raramente eu faço, passar para vocês. Medicina baseada em evidência é importante para o ensino, para se você for ensinar medicina ou for aprender. É muito importante para pesquisa, né, para você responder perguntas de cada um desses itens, e é muito importante para assistência médica, não é? Para você errar menos, para você responder se aquilo faz mais benefício do que malefício para o seu paciente. É por causa disso que esse tipo de ensino, essa disciplina é fundamental em qualquer curso médico, não é? Infelizmente, acho que estruturada como a nossa é a única que nós temos no país. Espero que ela possa ser bem aproveitada por vocês, que nós tenhamos saúde e as bênçãos para fazer isso harmonicamente. Próximo. Então, umas perguntinhas aqui que me ocorreram sobre aquela mulher. Qual a história natural da gestação na hipertensão arterial crônica, que eu fazia muito ambulatório na maternal, era nefrologista lá no nosso meio? Qual a morbidade e qual a mortalidade? Eu li os livros diziam assim, vocês pegaram o William Obstetrics, estava lá escrito assim, se a mulher grávida, hipertensa, não tiver pré-eclâmpsia, não tem problema. Espera aí, todo dia eu pegava a mulher com crise hipertensiva, sem pré-eclâmpsia, feto morria dentro do útero, só tem um jeito de responder. Qual a história natural da hipertensão na gravidez? Qual é a morbidade e mortalidade materna e fetal? Qual é o desenho para isso? Qual o desenho que se faria para o COVID? Um estudo prospectivo, não retrospectivo, e um coorte. Coorte quer dizer batalhão, né? Eu pego um batalhão e sigo e vou descrevendo tudo o que acontece. Se tiver um grupo controle, melhor ainda. Você pode pegar fumante, não fumante. Aqui eu fiz mulheres com fundo de olho normal e fundo de olho alterado, todas elas hipertensas, né? Então, você vai usando a criatividade para desenhar o estudo. Próximo. Olha o resultado. Se levou 4 anos. Tem que ter paciência também e perseverança para fazer pesquisa. Nós seguimos em torno de 150 pacientes e, veja, o pessoal dizia que só tinha 1 ou 2% de mortalidade perinatal. A mortalidade perinatal que a gente achou aqui era extremamente alta, né? Mortes perinatais, 12%. Era 6 vezes mais que a literatura sugeria. Dizia que não complicava a mãe se não tivesse pré-eclâmpsia. Bom, pré-eclâmpsia nas hipertensas crônicas, 18% tiveram que ser internadas para tratar a pressão maior que 11 de mínima, depois do período de repouso, né? Toxemia apareceu em 13%, teve uma mulher que morreu porque foi fazer laqueadura. Naquela época,
a igreja não deixava dar anticoncepcional e o governo, a lei, né, não deixava fazer laqueadura. Então, as coitadinhas ficavam engravidando até morrer, tá certo? Então, a coisa é muito grave, de forma que as complicações maternas e fetais, ou na mãe e no feto, foram de 57%. Não encontrei nenhum louco da literatura que fez um coorte de grávidas hipertensas. Se você não fizer um bom coorte de Covid, você não sabe nem que existe pós-Covid, tá certo? Então, fazer estudos prospectivos coorte quer dizer batalhão, você segue um batalhão e descreve as complicações. Segue outro batalhão comparativo, por exemplo, sem hipertensão, tratado e não tratado, operado ou não operado, e assim por diante você vai respondendo. Próximo. Então, o primeiro passo aqui nosso foi ver se era grave, muito grave. Bom, aí eu perguntei, como fazer esse diagnóstico precocemente? Próximo. Fizemos um fundo de olho dessas grávidas hipertensas crônicas no começo da gestação. Próximo. E aí, né, você pega o coorte, fundo de olho alterado, fundo de olho normal, né, pré-eclâmpsia presente aqui, e um caso, fundo de olho alterado, a pré-eclâmpsia estava presente e um caso aqui de fundo de olho alterado, de 13, e 13 casos de 110 com fundo de olho normal, né? A hora que você calcula o risco relativo aqui, né? Perdão, agora eu vi que estava tudo alguma coisa estranha. Esse é o teste do decúbito, não é o fundo de olho. Eu comparei o teste do decúbito, que é o controle, isso que a literatura recomendava, com o fundo de olho. Então, eles diziam, se tiver fundo de olho aumentado, quando eu meço a pressão em decúbito lateral esquerdo, depois em dorsal, se subir 20 milímetros, a mulher vai ter pré-eclâmpsia. Fizemos o teste, as que tiveram o teste positivo, reduziu o risco. Jogamos esse teste no lixo. Era o teste mais respeitado da literatura, ok? Então, a sensibilidade era pequena, o valor preditivo era pequeno, e eu tive que apresentar esse trabalho para o autor do teste, professor Grande. E ele olhou, falou, você fez prospectivamente, desenhou bem, não posso te dizer nada, não posso contrariar a melhor medicina, uma das pessoas mais sensatas que eu conheci. No próximo slide, a gente fez, na próxima análise, nós fizemos o fundo de olho. O fundo de olho tinha 95% de sensibilidade de detectar quem iria ter no futuro complicações materno-fetais, ia ter pré-eclâmpsia, ia ter morte fetal, ia ter crise hipertensiva, complicações da hipertensão. Ou seja, o fundo de olho é um exame fundamental para saber quem vai complicar entre as grávidas hipertensas crônicas, não é? Então, isso me permite, por exemplo, internar os casos mais graves, aquelas que têm fundo de olho alterado. E não ter um cuidado tão grande com aquelas que tinham fundo de olho normal. Mas a doença era grave, a doença é grave, então eu tenho que prevenir. Qual que é a fisiopatologia da doença, da pré-eclâmpsia? Infarto na placenta, coágulo, né? Insuficiência placentária, né? Um colega, usando a imaginação, falou, olha, essas mulheres têm infarto na placenta, se eu der aspirina reduz mortalidade infartada, vai reduzir também na mulher com pré-eclâmpsia, não é? Opa, uma boa hipótese. Fui analisar o estudo dele, se aplicasse um grade, o cara ficaria roxo na sua frente, porque não tinha nenhuma qualidade. A randomização estava errada, a definição dos desfechos estava errada, o tamanho da amostra era pequeno, e estava cheio de viés, não tinha cegamento, né? E o cara publicou na Lancet dizendo que era um estudo randomizado, controlado, duplo cego. A hora que eu escrevi para ele, coitadinho, não conseguiu responder nenhuma pergunta. Então, esse trabalho dele não entrou numa meta-análise, né? Mas sobrou para mim ter que fazer o ensaio clínico, né? Fizemos uma revisão sistemática para preparar o ensaio clínico e para ter tamanho de amostra suficiente, fizemos um estudo multicêntrico colaborativo duplo cego, ok?
E fizemos uma coisa que, né, Raquel, que ninguém faz mais, né? Que é pegar o resultado desse ensaio clínico e aplicar na sua meta-análise e atualizar a própria meta-análise na publicação. Mandamos para a própria revista que publicou aquele trabalho ruim, como o nosso resultado não foi igual àqueles dos estudos pequenos, né, que são manipuláveis, o editor do Lancet não publicou, nós publicamos em outra revista. Próximo. Próximo, David. Acho que ele tirou o estudo. O fato é o seguinte, esse estudo não mostrou nenhum efeito importante da aspirina para a prevenção de pré-eclâmpsia. Nos estudos pequenos, a redução do risco relativo era de 84%. No meu estudo, deu 0. Os ingleses fizeram, deu 0. Quando a gente separou os bem feitos com qualidade, né, que passariam aí, teriam considerado evidências pelo menos moderadas ou altas, o efeito era de uma redução de 1%. Eu fiz essa revisão, publiquei, uma redução de 1% da incidência de pré-eclâmpsia com aspirina. Bom, aí os meus colegas ingleses, que tinham muita prática, falavam, Álvaro, está errado, tem que funcionar. Isso aí é uma doença de coagulação intravascular. Você está dando uma droga que inibe a agregação plaquetária, isso tem que funcionar. Eu falei, estou fora, já estudei 15 mil casos, né, juntando na literatura, 15 mil em cada grupo, estou fora. Eles continuaram, fizeram uma revisão, deu de novo, diferença de 1%. Aí, os colegas da Austrália nos chamaram e falaram, se vocês derem os seus dados para mim, eu vou fazer uma análise de dados individuais, uma meta-análise de dados individuais. Entreguei o pacote lá. O Richard Pito entregou 9 mil casos. O pessoal da Itália entregou mais 1.500 casos, etc. Resultado, Pérez Estudo, que foi a primeira revisão sistemática de dados individuais, está publicada no Lancet. Eu estou aqui escondidinho aqui. E o resultado foi uma redução de 1% mesmo. Ou seja, a aspirina é segura para a mãe e para o feto, reduz a incidência de pré-eclâmpsia em 1%, ok? E o que deve fazer alguém que é pesquisador? Eu fui baixar no outro centro, fui procurar outra hipótese para fazer outros testes, ok? E esse estudo aqui foi publicado na Lancet, eu não conheço nenhuma doença que esteja tão bem estudada como essa uso de aspirina para prevenir pré-eclâmpsia. E o que eu digo para minha paciente? Minha senhora, olha, a senhora tem hipertensão crônica, a senhora tem um fundo de olho alterado, se eu der aspirina, ela pode te ajudar. E quanto que ela funciona? Olha, sua chance que é de 6% de ter pré-eclâmpsia vai cair para 5%. Ok? É seguro? É seguro. Então, isso é prática de medicina baseada em evidência. Dou todas as informações confiáveis para o paciente e o médico e a paciente decidem o que ela vai fazer. No consultório é isso. Agora, se eu sou ministro da Saúde e o Brasil tem 200 mil casos de pré-eclâmpsia, né, eu quero reduzir isso em 1%, eu vou reduzir pelo menos 2 mil casos. Aí eu posso fazer uma campanha para prevenir pré-eclâmpsia dos pacientes de maior risco, ok? Próximo. Então, essa aqui é a revisão sistemática de aspirina que eu fiz antes de fazer o ensaio clínico. Fizemos o ensaio clínico, o Pito fez outro lá na Inglaterra, né? O resultado, veja que o intervalo de confiança passa pelo 1, portanto, não é significante. O da Inglaterra teve o mesmo resultado, só que o meu tem um intervalo de confiança maior, né? Maior incerteza, porque o tamanho da amostra era 1.000 e poucos casos, e o do Pito tinha 9 mil casos, ok? E quando a gente soma tudo, olha que está isso aqui, ó, 6,8 contra 5,7. Uma redução de 1%, que é significante, mas clinicamente não é lá muito relevante, mas eu daria para as minhas pacientes se elas concordarem em tomar a medicação, ok? Depois disso, então, que fizeram o estudo Paris,
com os dados individuais, não usando os dados das tabelinhas 2x2 que estão aqui de cada estudo, mas analisando ficha por ficha de 30 mil pacientes. E o resultado foi redução de 6% para 5%. Né? Então, quando eu cheguei lá eu virei uma celebridade no grupo, quando eu cheguei lá o resultado mostraram que era exatamente o que eu tinha feito 12 anos antes. Próximo, por favor. Bom, a outra pergunta, para não achar que tem sempre que fazer estudo grande, aqui no Brasil e lá na maternal a gente usava hidralazina, usa até hoje, né? 5 miligramas intramuscular ou endovenosa para crise hipertensiva que mata o feto. Se você não tratar adequadamente, mata o feto. Depois você controla a pressão, etc. e tal. E pode matar a mãe também, da hemorragia cerebral, etc. Então a gente usava hidralazina, mas a hidralazina não custa nada. E a indústria coloca no mercado com má vontade. Sempre que a gente precisava, não tinha. Aí um colega, o Chris Williams, usou nifedipina em doses grandes e aparentemente funcionou. Eu tentei aplicar isso na enfermaria e dava hipotensão na mãe e prejudicava o feto. Eu falei, vamos fazer um desenho randomizado, controlado, randomizado, com uma dose pequenininha, 5 miligramas de cada um, e comparar. Fizemos um estudo clínico duplo cego, com leituras cegas das cardiotocografia para acompanhar o bem-estar fetal. Próximo. Olha aqui, ó. É azulzinho a hidralazina, amarelinha a nifedipina. E aqui os intervalos de confiança. Precisa análise estatística aqui, Rafael? Eu publiquei sem análise estatística. Não precisa, né, professor? Entendeu? E vejam vocês, no William Obstetrics falava o seguinte, ó, depois de 10 minutos, se não funcionar, você duplica a dose. Veja, a droga funciona 45, se você duplica a dose aqui, essa mulher vai ter hipotensão, o feto vai morrer. Ok? Então, a gente viu também, olha, que você tem que esperar no mínimo 45 minutos, 1 hora, para ver se funcionou ou não, para depois repetir a dose. E aí, a partir daí, nós tínhamos à disposição a nifedipina. Esse trabalho é bem interessante, que a gente não tem tempo aqui. Eu tinha que cegar o paciente da hidralazina ou nifedipina. Ok? Só que a nifedipina tinha gosto de menta. Então, eu tive que fazer uma solução esverdeada com gosto de menta e misturar a hidralazina também. Então, a gente fez esse trabalho e isso aqui foi super útil para tratamento de crise hipertensiva no nosso meio. Próximo. E ela foi comparada também intramuscular. Um outro estudo, tinha uma pós-graduando lá quando eu estava em Oxford. Deixa eu ver que horas que nós estamos aqui. Ixi, já está na hora de eu puxar o carro. Havia uma pós-graduanda chamada Lilia Dooley. E como eu era amigo do Ian Chalmers, que é o epidemiologista que fundou a Cochrane, especialista em hipertensão na gravidez, o Richard Pito mandou ela vir falar comigo. Os dois mandaram. Então, ela fez uma revisão sistemática e mostrou que tratamento da convulsão, que caracteriza a eclâmpsia na grávida, era feito de maneira... As drogas iam sendo trocadas sem estudos comparativos, não tinha nada que prestasse. Nessa revisão sistemática mostrou que faltava eram ensaios clínicos. Mais de 10 tratamentos diferentes estavam sendo recomendados e não se sabia qual que funcionava. Sulfato de magnésio era usado no Brasil e nos Estados Unidos, né? E a fenitoína e diazepam era usado na Inglaterra e nos países da África e da Ásia. Aqui usava um pouquinho também. Então, depois dessa revisão, a gente achou por bem comparar sulfato de magnésio com diazepam na América do Sul, aqui os cucarachos, e sulfato de magnésio com fenitoína na África, né, porque tinha influência inglesa na África e na Ásia. Os ingleses desconheciam sulfato de magnésio. Então, fizemos esses 2 ensaios clínicos. Próximo.
que mostrou aqui, olha, que a sulfato de magnésio versus diazepam, sulfato de magnésio reduz a continuidade da convulsão em 52%, né, o risco de continuar. Cai aqui de 27 para 13, ok? O velho sulfato de magnésio que se iniciou como tratamento em 1904, próximo. Aqui, fenitoína. Fenitoína comparada com sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio reduzia 67% a repetição das convulsões. É super eficiente. De novo, a droga mais antiga de 1904 era a melhor droga. Nesses 90 anos, surgiram mais de 10 tratamentos diferentes, baseados em praticidade, porque dar uma ampolinha de diazepam é mais fácil, ou porque alguém achava que fenitoína inibia nova convulsão, tinha uma lógica nisso aí, né? Mas não tinha evidência, diferente ter evidência de ter lógica. Então, depois desse estudo aqui, feito pelos Cucaracho, ninguém do primeiro mundo quis entrar conosco, a não ser Oxford, a Organização Mundial da Saúde adotou o tratamento da convulsão na eclâmpsia e a prevenção, no outro estudo que nós fizemos, com sulfato de magnésio, que a droga foi resgatada e o tratamento é equacionado, né? Próximo, como ninguém quis entrar conosco, tivemos 3 elogios editoriais em grandes revistas, né? Dizendo que o sulfato de magnésio é a droga de escolha para a eclâmpsia. Esse estudo é um marco de muitas maneiras. Próximo. O Nielsen, né, no BMJ, dizendo que é o melhor estudo obstétrico do século XX. Uma bobagem que qualquer um de vocês podem fazer, desde que aprenda a metodologia, né? Próximo. E então, o que nós queremos passar para vocês é que, para saber se uma coisa é melhor do que outra, tem que saber se tem eficácia, se tem efetividade, se tem eficiência e se tem segurança. Eficácia em condições ideais, é o paciente na UTI que você dá sulfato de magnésio para ele. Efetividade é o paciente em casa que você receita um remédio para pressão alta, precisa ver se ele toma. O estudo que eu fiz de aspirina, eu dava aspirina, ele ia tomar em casa, né? Podia tomar ou não, mas a análise foi por intenção de tratamento, então o estudo é de efetividade. Depois, quanto custa, né? E a dificuldade, se tem eficiência, no caso do Covid, tem gente aí propondo inibidores aí de interleucina 6, que custa $2.000 o tratamento, né? Para dar para todos, né? Nós tivemos aqui quantos milhares de casos, né? Milhões de casos, você multiplica por 2.000, dá um número de bilhões de reais. E tem que ser seguro, né? Então, o nosso desafio, né, de quem pratica medicina baseada em evidência é ter uma fonte para ter essas respostas. Você não tem que fazer o estudo. Próximo. Né? Vocês estão no 3º ano, quando vocês tiverem... a Maria Clara está no 3º, né? Quando você se formar, Maria Clara, vão ter sido publicados mais 6 milhões de artigos. Então, alguém tem que fazer o milagre, te entregar essas evidências e as fontes, né? Uma das fontes foi que o Ian bolou e a gente apoiou e fundamos lá, a partir de trabalho em 88, a Cochrane na Inglaterra, que depois virou a Cochrane Mundial, a Cochrane do Brasil. Próxima. E, então, vocês, até quem está no 1º ano, a hora que se formar, vão ter mais 12 milhões de artigos, uma explosão aí de informações, que cada vez aumenta mais. E para acompanhar o próprio Covid, né, nós continuamos sem resposta, né, para muitas coisas ainda, né, porque para desfechos de incidência pequena, eu preciso ter amostras grandes. Por exemplo, tem laboratório que anuncia resultados das suas novas drogas na Bolsa de Valores, né? Então já vem com viés assim muito grande, né? Mas, de qualquer maneira, os nossos colegas foram aprendendo, foram indicando melhor as internações, indicando o uso de corticoide
que não é à toa que saiu lá de Oxford, né? Vários estudos, o Recover, não é? Mas mesmo assim fizeram bobagem. Se tivesse tempo, eu ia mostrar para vocês. Alguém quis testar outros corticoides, quando já tinha um bem definido no meio da pandemia, e misturou alhos com bugalhos e cria uma situação ruim. Eu acho que não adianta a gente formar bons médicos preparados nessa área, se não formar também bons editores para saber distinguir um bom artigo do mau artigo, que é o que a gente tem visto. Próximo. Então, é isso, acho que é as mensagens aí principais que eu queria passar, e depois vocês podem entrar na liga ou fazer os cursos e acompanhar bem as aulas. Espero, não sei, eu sempre estouro o tempo, mas deixa eu ver, estou vendo aqui. Foi excelente, professor, tá ótimo. Então tá bom. Tá. Acho que a gente tem pergunta. Temos perguntas, professor. Isso, vamos lá. Maria Clara. É muito legal ver a foto, professor, e não só, né, aqueles estudos que mudaram a prática que o senhor mostrou, mas como eles mudaram os métodos mesmo, né? Eu estava lendo um livro de meta-análise de dados individuais, muitos dos métodos que são usados até hoje foram criados naquele estudo que o senhor mostrou. Tem um monte de estatístico lá, e é muito legal ver conhecer alguém que participou desse estudo que revolucionou a forma como a gente faz pesquisa, não só a prática. Uma coisa, viu, Rafael, se você tiver tempo, pega esse artigo meu, chama Equipa, né? Você vai ver que o editor publicou e fez o editorial me malhando. Falou, eu estou publicando esse trabalho do Álvaro Atala aqui, mas ele é muito grande, e eu acredito mais nos pequenininhos, porque a gente cuida mais. Eu nem entendi, porque levou uma saraivada de pancada, o John Grant, porque ele estava acreditando no viés, né? A medicina baseada. E ele era o editor da revista. Eu falei, ele foi tão gentil de publicar, não vou bater nele, mas recebeu umas 30 cartas. Vale até a pena pegar a revista e ver a pancadaria que ele levou depois. Tenho certeza que ninguém lembra quem ele é mais, professor. Outra coisa para vocês que estão começando, eu submeti esse artigo também para o atual, o Richard Norton, do Lancet, e ele rejeitou. Aí, eu fui dar aula com ele no Zimbábue, quando a gente criou o conceito, o nome da medicina baseada em evidências, isso foi discutido no board da Rockefeller lá. Eu queria que chamasse medicina baseada na melhor evidência existente, né? Mas perdi a votação porque tinha muitas palavras. Eles acharam que ficou bonito maybe medicine, mas era melhor medicina baseada em evidência. Pois bem, aí ninguém foi no curso meu e do... Veja só, não era só culpa minha, era o Richard Norton, a mulher do Fletcher, a Susan Fletcher, e ele, dando aula, né? Mas eu era mais aluno que professor ali, eu era o Zé Mané ainda. Bom, aí eu cheguei para ele e falei, ô Richard, eu mandei um artigo com 1.200 casos, você não publicou, rapaz. E você publicou um de 60. Falou, culpa sua. Falei, culpa minha como? Você que conhece o assunto tinha que brigar comigo. Eu gostei dessa resposta, porque você sabe mais que o editor. Quando você faz bem feito, você tem que brigar até a última bala para ele publicar, né? E acabei publicando, o BMJ estava bom, mas podia ter sido publicado no Lancet, aquele trabalho com certeza. Fica à vontade com as perguntas. Professor, eu tenho uma pergunta para o senhor. Primeiro, eu queria agradecer pela aula, é sempre incrível ouvir sua trajetória, os trabalhos, e servir de uma inspiração, para todo mundo que está aqui, né? Ver onde a gente pode chegar, todo o nosso potencial. E pensando nisso, eu tenho uma dúvida, assim, quais orientações o senhor daria para quem está começando? A gente tem gente do primeiro ano, quais caminhos seguir? Se você tem interesse em pesquisa, por onde começar? Eu e a Raquel temos a obrigação de fazer trabalho junto com os alunos da graduação. E, então, se vocês nos procurarem lá, procurarem os professores da disciplina, eles vão ter o prazer e o dever de acolher vocês e ensinando, ok? E aí você vai acompanhando no processo não só de iniciação científica, mas de tutorial. A escola
a escola não aprendeu a fazer tutorial. Então, como é que fazem em Oxford? Os professores moram com os alunos. Então, eles estão no dia a dia ali, né, interagindo com os alunos. Aqui, o pessoal não sabe como falar com os alunos. Eu também não sei, porque tenho pouco contato. Mas a melhor coisa é acompanhar, né? O que eu fazia quando eu tinha a idade de vocês, naquela época não era proibido dar plantão em hospital e tal, na maternal, no próprio Pirajussá, no próprio hospital da Jabaquara, como eu dei muitos plantões lá, etc. No serviço Ibirapuera de medicina, eu tinha um ambulatório meu lá, imagina, né? Então, é melhor acompanhar um professor, ir no consultório dele, tirar dúvida, né? E se esse professor tiver uma formação baseada em evidências, vai ser muito útil para vocês, né? Então, nós temos lá, acho que 20 orientadores que podem, cada um pegar 2, já tem 40 alunos lá. Não sei se eu estou atrapalhando a sua liga aí, viu, Raquel? Desculpa. Mas, e participar da liga também é muito importante. O Rafael dá aula também em curso médico, ele sabe da importância disso. E eu acho que é por aí o melhor caminho. Agora, veja, faz 1 ano e meio que eu leio Covid dia e noite, né? Se tiver alguém para falar sobre isso, eu vou ficar muito feliz, né, Raquel? Doutor Álvaro, não atrapalha de jeito nenhum. A gente tem muito aluno, eles são ávidos por conhecimento, e eu acho que a gente falha talvez nisso, né? De tentar aproximar mais os orientadores da pós-graduação dos alunos da Liga. Da Liga, ou não precisa talvez ser da Liga, né? Mas eu acho que a gente precisa focar mais nisso, porque a falha é nossa, os alunos eles querem muito aprender. Então, acho que a gente precisa ter uma atividade mais próxima com eles. E todos os orientadores são muito bem-vindos na Liga, inclusive para participar das atividades que a gente tem semanal. Ia ser muito legal se a gente pudesse fazer esse link. E aí, o Davi pode dar meu e-mail, meu telefone para vocês, fique à vontade, quer dizer, a gente se sente útil. Perfeito, professor. Muito obrigada. Disponha, querida. Mais pergunta, Rafa? Dani? Professor. Não, pode falar, professora, por favor. Oi, Daniel. Tudo bem, querido? Fala, Dani. Eu acho que no WhatsApp tem fotografia, né? A gente... Pode falar. Acabei cortando a professora, perdão. Não, mas assim, o que dizer, né? Diante de uma aula como essa, a gente teve o privilégio de assistir a essa aula no primeiro ano, né? Na matéria de IPC, mas, assim, é completamente diferente revê-la hoje, tendo passado pela Liga, né? Com a experiência que a gente adquiriu, que é um grande privilégio que eu tenho para mim que seja, né? Eu acho que a Maria concorda também. Mas eu queria saber, professor, o senhor falou muito de ensaios clínicos randomizados, né? E das vantagens, da importância desse tipo desse desenho de estudo, principalmente para intervenções de saúde. E eu queria saber se existem ocasiões ou circunstâncias nas quais estudos observacionais podem ser melhores do que ensaios clínicos randomizados e como é que isso seria, assim, né, manejado. Sem dúvida nenhuma, você tem toda a razão, Daniel. Eu tenho uma bronca secreta, que eu torno público diariamente da Cochrane, de insistir só em revisões sistemáticas, né? Porque tem que fazer a revisão sistemática e fazer o desenho do ensaio clínico correspondente que ela sugeriu, senão você não sai fica as carpideiras reclamando das revisões sistemáticas, né? Para de chorar e faça ensaios clínicos, essa é a primeira coisa. A segunda, veja, se você tem uma boa formação, as revistas comeram tanta bola com o Covid, né? Veja, o próprio meu querido Richard Norton comprou lá de uma empresa um monte de dados, né? Que não tinham qualidade, que não tinha referência, que não era prospectivo, e depois teve que retirar da revista o artigo, né? Então, um estudo observacional faz bem feito um coorte, um cross-sectional que tem a amostragem adequada, que os casos são randomizados, escolhidos por amostragem, e assim por diante, né?
Eu lembro que uma vez eu tive um caso na família com TU de testículo, ok? Fui procurar, não achei nenhum ensaio clínico para tratamento, mas achei um coorte de 800 casos. Depois de um ano, 95% estavam vivos. Falei, bom, não é uma má opção, né? Então, ele foi operado e fez radioterapia. Mas aí surgiu quimioterapia. Aí eu não posso fazer as três coisas, né? Eu preciso comparar e preciso fazer um ensaio clínico, senão eu vou ficar fazendo radioterapia e químio em todo mundo, vou matar a pessoa com remédio, né? Então, o bom senso, por isso que se você for ver a formação da Raquel, do Rafael, é muito mais ampla, né? Ele sabe puxar o revólver para a coisa certa, né? No caso dos testes diagnósticos, o FDA liberou os testes diagnósticos para a COVID sem testar a sensibilidade, especificidade e valor preditivo deles, sem comparar o teste do IgM com a IgG, com o IgA, com o RT-PCR, você entendeu? Mas para fazer isso eu tenho que ter um coorte, né? Como eu estudei fundo de olho nas grávidas, eu fiz um coorte, não teve mais nem nenhum maluco que fez isso. Mas ninguém desbanca aquilo, porque tem uma qualidade intrínseca muito grande. Agora, o colega que tinha vendido o teste do rollover test, ele tinha feito com cross-sectional. A hora que eu mostrei um coorte para ele, comparei os dois num coorte, o exame dele, quando dava positivo, reduzia o risco da doença. Você entendeu? Então, tem que saber, para cada pergunta, aplicar o desenho adequado. Mas tem que saber fazer tudo. Agora, quando eu proponho o colega falar, a minha experiência com ensaio clínico é muito pequena, eu fico muito triste. Entendeu? Mas concordo com você. Quantas informações importantes do Covid podem ser passadas? E eu comprei-as, né? Tem um que eu vou contar para vocês, não sei se vocês leram. Mas assim, o pessoal na China, na Índia, tinha que visitar os contatantes de quem tinha Covid, teste positivo. Aí eles fizeram um carro especial, separaram a frente do fundo, botaram os caras para dormir separado da família e botaram inicialmente uma máscara. E eles iam visitar e orientar os familiares. 20% em pouco tempo pegaram Covid. Isso não está funcionando. Mantiveram o sistema, botaram uma N95 e uma Face Shield. Fizeram 118 mil visitas. Sabe quantos pegaram Covid da equipe? Nenhum. Então, isso é um estudo observacional. Mas eu estou usando a N95 ou com um óculos cirúrgico ou com Face Shield. E acho que as pessoas poderiam trabalhar assim. Entendeu? Então, lá cheguei até a criar um slogan aí que a PM está trabalhando, que é assim, o vírus está no ar. São 4 palavras contra essa tragédia, né? O vírus está no ar. E botei uma musiquinha por trás, que diz o seguinte, Love's in the air, né? O vírus in the air, e lançamos no Dia dos Namorados. Então, de repente, você com 4 palavras, você tem coragem, posso estar errado em alguma coisa aí, mas as evidências são todas, que o bicho está no ar e você pega respirando o ar do outro, né? Então, você responde sempre, não aglomere, porque o vírus está no ar. Não entre no ônibus lotado, porque o vírus está no ar. Não fique em lugar não ventilado, porque o vírus está no ar. Você tem que falar 4 palavras, mas o leigo tem dificuldade de absorver isso. Mas eu cheguei a essa conclusão depois de ler tudo que eu vi pela frente sobre o uso de máscara e as evidências que são quase todas observacionais. Né? Perguntas? Perfeito. Professor, o senhor estava falando do uso de máscara, justamente tem uma pergunta aqui da professora Tatiana, que está nos acompanhando, também uma honra pela presença, né? Eu não sei se o senhor consegue ler o chat aqui, mas eu posso ler a pergunta, se for o caso. Não estou vendo não, querido, pode falar. Professora Álvaro, Tatiana Ferraz, jornalista.
Eu, Sua fã. para ela, não vou responder a pergunta dela, porque ela ficou dodói, eu fiquei todo sentido, escrevi para ela. Tudo bem, Tatiana? Que bom te ver. Prazer é todo meu, professor, aprendendo sempre nesses encontros, cada vez mais apaixonada por medicina baseada em evidências na área de comunicação. Que legal. Pode perguntar, Tatiana, espero não ter falado alguma bobagem. Não. É o seguinte, doutora, eu acompanhei, né, também na medida do possível, as coisas da Covid e o noticiário, né, porque a gente tem aí a gente tem material para fazer artigo durante 30 anos sobre comunicação e medicina. E algumas cidades que levaram o isolamento, por exemplo, muito a sério, muito diferente do Brasil, tiveram muitos casos. E muitas mortes também, mesmo na época que estavam isolando completamente. Então, eu queria saber se essas atitudes, quer dizer, já deu tempo da gente saber se uso de máscara, álcool gel, isolamento, tudo isso, existe alguma evidência na literatura? Quer dizer, o planeta passou por uma pandemia e deu tempo da gente estudar sobre ela para aplicar agora no que a gente está passando? Então, se você for ver na Cochrane, você vai ver que eles não encontram quase nada de ensaios clínicos controlados randomizados, né? Mas tem um determinado momento que você tem que somar as evidências e ver o quanto que elas têm de concordância, né? Vamos pegar aqui em São Paulo, Araraquara. Eles fizeram um lockdown, a mortalidade caiu, a contagiosidade também reduziu-se, né? Mas e a periferia? E os vizinhos? E os ônibus? E, você entendeu? Toda essa pandemia que está no Brasil chegou com um caso. Olha onde nós estamos, né? Então, se você não fizer um trabalho conjunto, que é lockdown, e outra, o vírus está vivo, quem pegar hoje vai ficar com ele em média, pelo menos 21 dias, né? Então, você tem que fazer um lockdown nacional de 21 dias. Aí você vai ver o resultado. E, ao mesmo tempo, como estão chegando variantes novas, você tem que controlar os aeroportos, né? Tá certo? A pessoa que está chegando e fazer o teste, se vem da Índia, melhor não pegar, porque as variantes são muito novas, são muito perigosas, né? Mas veja, as pessoas dão plantão, Raquel, um bom trabalho aí. Os plantonistas de UTI, de Covid, tratando de Covid, poucos estão pegando a doença. Por quê? Porque eles estão usando os equipamentos de proteção individual. Então, não dá para dizer que não funciona. Funciona sim. Agora, o que eu vejo reuniões de expert, que o cara está com a máscara caindo no nariz, com aquela alcinha aqui atrás da orelha, o vírus entrando aqui. Outro dia, uma aluna nossa, depois eu me arrependi, mas ela entrou aí para apresentar o projeto dela com uma máscara toda solta, né? Falei, querida, aperta essa máscara aí, né? E outra, eu comprei no começo máscaras cirúrgicas, foi ver, tinha 2 camadas, uma camada, tem que ser de 3 camadas, tem que amarrar atrás, né? Tem que pôr um óculos cirúrgico. Então, isso é tão importante ou mais que a vacina, e o pessoal não está prestando atenção nisso. E o vírus está no ar. Eu acho que essa é a mensagem, se você pudesse nos ajudar, porque a PM, a Raquel sabe, é muito pobre. Então, fizeram lá uns bonequinhos que ficou até bonito, né? Mas para achar o autor dessa música, que chama Paul Young, a gente não sabe para que ele vendeu os direitos, né? E o cantor chama Paul Young, e o autor chama George Young. Então, essas coisas, aí você vai pôr uma coisa na rede social, se tiver a palavra Covid, eles vão fazer uma investigação, uma CPI, para não publicar uma fake news. Entendeu? Obrigada, doutor Álvaro. Então, esse é o problema. Obrigada. Disponha. Pergunta? Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma pergunta? Eu acho que a gente está chegando no horário, né, professora Raquel? Será que a gente caminha para o encerramento? Acho que sim. A gente pode pedir para o professor Álvaro dar as últimas palavras, deixar a mensagem final, e a gente pode caminhar para o encerramento e dar as orientações para quem quer fazer o processo seletivo.
Você falou, Raquel, me ocorreu que daqueles 35 mil alunos que nós tivemos lá no Sírio, né, durante 12 anos, a frase mais falada era: esse curso mudou a minha vida. Né? E eu pensava assim, e essa frase fez um bem danado para a minha vida. Então, sejam todos bem-vindos, mudem as suas vidas para melhor, porque isso tem mil e uma utilidades, e nós, se nós brigamos aqui nesse grupo, é para ter espaço para transmitir o conhecimento, não é? Então, e cada vez vem aí gente melhor do que os mais velhos, né? Então, nós vamos tocando o barco e ficaremos muito felizes em interagir com vocês. Obrigado pela atenção e pelo convite. Professor, só para fazer um comentário sobre o que o senhor falou, inclusive, depois da aula do professor Diego Adão, não sei se você chegou a conhecer ele, uma pessoa comentou no formulário que mudou a vida dele, a aula. Então, acho que a gente está fazendo um bom trabalho, né? E você vê que você novinha assim já está colaborando com o desenvolvimento da medicina, né? Isso é muito importante. É mesmo, professor. Muito, muito obrigada pela presença do senhor. Fiquem com Deus, se cuidem bem e mantenham distância, porque a vacina não é tão perfeita assim, não, né? Então, posso desligar aqui? Pode, doutor Álvaro, muito obrigada. A gente está muito feliz que o senhor conseguiu vir. Eu acho que não tinha jeito melhor de encerrar o nosso curso introdutório e nosso primeiro ciclo de debates. A gente está muito feliz e esse dia vai ficar marcado, acho que na vida de todo mundo, porque eu acho que dessa vez ninguém que está querendo mais saber sobre evidência do que os nossos estudantes. Então, muito obrigada mais uma vez, professor. Mãe, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, professor. Tchau, professor. Muito obrigado. Obrigada, Davi.